Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos desenvolver a 20ª aula do 6º ano e o tema da nossa aula é Povoamento da América, Incas. Para o desenvolvimento deste assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar a localização do povo Inca e século de sua consolidação, descrever a organização política dos Incas, especificar a organização social e atividade econômica desse povo, apontar a produção agrícola em degraus e o processo de adubação, expor características da arquitetura e construção Inca e reconhecer aspectos da religião Inca e demais informações. Antes de mais nada, para que essa aula seja produtiva de fato, eu preciso que vocês peguem os materiais para a aula de hoje. O seu livro didático, seu principal parceiro de estudo, caderno para fazer as anotações, importantíssimo também, e os instrumentos, lápis, caneta e borracha. Aí sim dá para a gente começar. Então, vamos lá. Lembrando, antes de mais nada, nós vimos os maias, um dos povos pré-colombianos, que são os povos que habitavam a América antes de Cristóvão Colombo chegar. Nós vimos também os astecas e agora estaremos vendo os incas. Sobre a localização dos incas. Eles localizavam-se principalmente ali na região dos Andes, que seriam os atuais territórios do Equador, Peru e Bolívia, no norte, também Chile e Argentina no sul. A consolidação do Império Inca deu-se no século XIII, então por volta de 1201, que começa o século XIII. A organização política, nós temos o Império Teocrático. Teo significa Deus. Crático vem de cracia, poder. Então o líder, ele era considerado um Deus, representante de Deus, filho de Deus na terra. Então o imperador, no caso dos Incas, ele era chamado de Sapa Inca e era visto como um descendente do Sol. Do Sol, que era o principal dos deuses. Por isso, ele possuía poderes irrestritos, ou seja, ele poderia fazer tudo e mais um pouco dentro do Império Inca. Sobre a sociedade, lembram que a gente mais ou menos esquematizou a questão da pirâmide social, quem ficava em cima, quem ficava abaixo do grande líder, quem ficava na base da pirâmide, como que funcionava dentro dos Incas. O imperador, lógico, topo da pirâmide, porque ele que manda em tudo, afinal, ele é filho do Sol, né? É o representante do Sol na Terra, Sol, o principal deus dos Incas. Abaixo dele estavam os parentes do imperador, né? A família do imperador, os nobres e os escolhidos para ocupar postos de comando. Quem seriam eles? Os governadores das províncias, chefes militares, sábios, juízes e também sacerdotes. Lembrando que a religião é muito importante entre esses três povos pré-colombianos. A camada seguinte era formada por funcionários públicos e trabalhadores especializados como ourives, que vai trabalhar com ouro, marceneiros, pedreiros e outros funcionários. Já na base da hierarquia estavam os agricultores e seguidos ainda dos escravos. Como que eu me tornava escravo nessa sociedade? Ou por dívidas que eu não havia pago, ou senão por guerra. Então essas duas formas era comum de haver escravidão. Muito bem. A questão da economia. O trabalho, ele era coletivo e adaptado à idade de cada um. A esse sistema de trabalho dava-se o nome de mita. Vocês vão estudar ainda no 7º ano
Quando estudarmos acerca do domínio dos europeus aqui no Novo Mundo, na América, a mita e a encomienda, que são formas de trabalho ali meio que escravos, mas essa mita já é, digamos assim, uma herança do povo inca. A base da economia era a agricultura. E quais seriam esses produtos? Principalmente o milho e a batata para alimentação, mas também o algodão na questão das vestimentas e a pimenta. Eles criavam animais, a lhama, que era com o objetivo de transporte, a alpaca para a produção de lã e a vicunha de carne, sem contar que na área mais litorânea eles praticavam a pesca. Para prestar contas de impostos, porque eles também terão um sistema tributário, afinal, para manter todo esse estado, com a questão dos guerreiros, sacerdotes, que são pessoas que vão ser voltadas, um para proteção, outro para a questão religiosa, então precisa mantê-los. Por isso a questão da cobrança de impostos. Era usado o quipu, que significa nó em quechua. O quipu, ele consistia num cordão no qual era preso uma série de pequenos cordões coloridos, pendurados em forma de franja com vários nós. Por meio desses quipus, eles conseguiam controlar o que entrava e saía ali de impostos, a questão dos gastos públicos. Então, por meio do quipu, é uma forma já da questão da contagem, o registro da contagem que os incas tinham. Para aumentar, falamos da questão da agrícola, né? Para aumentar a área cultivável, eles criaram um sistema bastante engenhoso de terraços. Eu até coloquei uma imagem para vocês, que era uma espécie assim de degraus ao longo das montanhas, que eram sustentados por paredes de pedras. Lá eles se estendiam assim por regiões, por encostas bastante íngremes, bem inclinadas, mas ali eles conseguiam produzir mais. Então vejam, verifiquem essa imagem, pensa para trabalhar ali, para produzir, depois para colher, mesmo para plantar já era complicado. Ainda eles usavam a questão do esterco da lhama e de pássaros como forma de adubo e tinha ainda um sistema de irrigação por meio de tanques e canais. Pelo fato de ficar assim, bem íngreme, era mais fácil de escoar a água. Então essa questão do sistema de irrigação facilitava um pouquinho, mas pensa o trabalhão para produzir nessas regiões. Sobre a arquitetura e construção, coloquei para vocês duas importantes imagens que temos até para quem já foi para essas regiões para viajar, conhecer novos lugares. Tive alunos que foram ali para Machu Picchu ou mesmo ali a questão do Vale Sagrado dos Incas. A parte da arquitetura e construção é fantástica entre esses povos pré-colombianos. Por isso, falei na aula anterior, falo de novo. Deem uma pesquisada, vejam documentários que falam sobre isso, as ideias que se tem, porque é uma tecnologia tão avançada que hoje não se consegue construir da maneira como eles construíam há quantos séculos atrás. Ali nessa região tinham abalos sísmicos e mesmo as casas que eram construídas horizontalmente acompanhavam esses abalos e ainda permaneciam em pé. As pedras para construção dessas casas, desses abrigos, eram encaixadas de tal maneira umas nas outras que não havia necessidade de cimento e não tem como você passar nenhuma folha de papel entre elas, de tão perfeito que é esse encaixe. Então, por isso, como foi construído, que tecnologia foi utilizada? Até hoje, muitos pesquisadores, cientistas buscam teorias, explicações, hipóteses para tentar explicar como foi feito.
Sobre a religião, eles adoravam diversos deuses, como os demais, portanto, eles eram politeístas. Esses deuses, eles eram relacionados a elementos da natureza, sendo sol, lua, rio, chuva, entre outros. Eles também ofereciam sacrifício humano, né, davam oferendas aos deuses e esperavam o retorno dos deuses por meio de chuva, até para a produção. A proteção da colheita, ali uma proteção para a sua família em relação a, de repente, alguma doença e assim por diante. Em homenagem ao deus Sol, Inti, foi construído também um templo em Cusco, bastante importante para eles. Mais informações acerca dos Incas. Eles tinham redes de estradas com cerca de 23 mil quilômetros. Pensa como tudo isso foi construído. Quanto de mão de obra. Eles não tinham as máquinas que temos hoje. Conheciam da astronomia, por isso a questão da criação de calendários. Criaram um sistema decimal. Não conheciam a escrita necessariamente, né? Eles tinham a sua forma ali de registrar. O ferro também não conheciam, a roda, mas o império deles era um dos mais estruturados e burocráticos dentro desses 3 povos pré-colombianos. A sociedade inca era uma das mais organizadas e disciplinadas que já existiram neste período, tá? Na próxima aula, nós iremos estudar sobre mais um desses povos originários da América, os andinos. Agora, vamos para as atividades. Por isso, a necessidade do registro e do livro didático lá do seu ladinho para você poder responder as questões. Elas são necessárias para você fixar esse assunto e também se autoavaliar quanto ao que realmente aprenderam ou que precisam ainda ver novamente. Era isso por hoje, bons estudos a todos, até uma próxima e tchau!